celular. Com certeza, hoje em dia, a maioria dos celulares está tendo uma qualidade simplesmente maravilhosa de imagem. Não só isso, a gente tem cada vez mais pessoas criando conteúdo e, obviamente, usando o celular. E é por isso que no vídeo de hoje eu resolvi separar a melhor lista com os melhores celulares, com as melhores câmeras pra você comprar hoje em dia. Eu filtrei um pouco mais em comparação com o último vídeo, que eu tinha recomendado muito modelo, então ela tá um pouco mais objetiva. Mas então, sem mais zoação, bora logo pro vídeo. E lembrando, links de todos os produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. Além disso, tem o nosso grupo de promoção, onde a gente manda oferta diariamente. Então já entra lá e aproveita, porque na moral, tem umas promoções simplesmente cabulosas. Mas vamos lá, começando pelo mais baratinho de todos. Normalmente eu iria recomendar mais Samsung, até porque, querendo ou não, como eu sempre falo, dos Androids, na minha opinião, pelo menos dos mais comuns que a gente tem aqui no Brasil, a Samsung normalmente se destaca mais com câmera. Obviamente a gente tem outras marcas como Asus, como a própria Google, mas elas não têm tanta disponibilidade assim quanto um Samsung, por exemplo. Mas por incrível que pareça, tem um outro modelo que, na minha opinião, se torna o melhor custo-benefício, inclusive é o mais potente dos baratinhos e que consegue trazer uma imagem ainda melhor, que é o Moto G54. Cara, eu cito toda hora esse celular porque ele é simplesmente muito completo. A Motorola é uma marca que, como eu sempre falo, é meio 8 ou 80, ou ela acerta muito no smartphone, como é o caso desses modelos mais baratinhos, ou ela caga com alguns modelos extremamente caros, mas esse realmente, ele é muito completo. Além de ser um celular com 4, 8 ou 12 GB de RAM já, vem com uma tela de 6.5 polegadas IPS, que já é 120 Hz. O ponto principal que eu citei que torna o mais potente da faixa de preço é o processador, que no caso é um Dimensity 7020. É um processador simplesmente extremamente potente para essa faixa de preço. Pra vocês terem ideia, tem celular que custa R$1.800 que vem com esse mesmo processador, o celular da Infinix. Ele é maravilhoso para uso no dia a dia, é simplesmente fenomenal, tem uma potência já boa para jogar. Não é um celular que vai ficar te dando dor de cabeça com travamento. Ele também não é um processador que esquenta muito, muito pelo contrário, essa linha de Dimensity é simplesmente maravilhosa nesse quesito. Também no consumo de bateria é muito bom. E nesse caso aqui ele vem com uma câmera principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8. Inclusive, detalhe, eu sou obrigado a ler alguns comentários que eu simplesmente, eu não sei o que falar, mas teve um cara que ele falou: nossa, é só ler as configurações da câmera. Só que se você parar pra analisar, a maioria dos celulares hoje em dia vem com essa mesma configuração de câmera, que no caso é 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8. Então não adianta só ler as configurações, tem outros aspectos que fazem com que a câmera seja boa. Além disso, ele também já vem com uma frontal de 16 megapixels e uma macro de 2. Mas um ponto interessante é que aqui ele já grava em Full HD a 60 fps, o que para um celular dessa faixa de preço já tá muito bom. Na frontal ele só grava a 30. Normalmente eu recomendaria, como eu falei, o A15 normalmente da Samsung, mas cara, ele tem dois pontos que me incomodaram um pouco mais em comparação com o Motorola. O primeiro, que é bem óbvio, é com relação à estabilização. A estabilização do Motorola é infinitamente melhor em vídeo. Além disso, o Samsung traz um contraste mais elevado, o que não necessariamente é ruim, mas a Samsung também tem uma mania que eu particularmente não gosto e eu percebo muito nos celulares dela, é que o pós-processamento dela meio que tenta forçar uma nitidez. Sabe quando você tá naquele software de melhorar a imagem, você coloca a nitidez no ultra, assim? Meio que parece um pouco isso. Então a imagem, ela fica muito estranha, parece que tá muito pixelada, enquanto o Motorola, ele é um pouco mais suave. E com relação ao preço, que é o ponto principal, hoje atualmente ele custa na casa aí dos seus 900, lá no máximo estourando R$1.000. Já subindo um pouco mais, agora indo com outro modelo que agora que ele abaixou de preço e se tornou muito melhor, normalmente eu iria recomendar um Samsung A35, porque no geral é um celular muito bom, muito completo. Tem também o M35, que é basicamente a mesma coisa, o que muda um pouco é a característica, a construção. Mas aqui no caso a gente acaba tendo dois modelos que chamam mais atenção, que no caso é o Samsung M55 e o Poco X6 5G. Cara, o Samsung M55 se tornou, na minha opinião, o melhor custo-benefício que a gente tem disponível dentre os intermediários mais baratinhos, porque ele abaixou muito de preço. Ele é basicamente um concorrente direto, e assim, quando eu falo direto, é direto mesmo com o Poco X6. Ele é muito semelhante no quesito especificações. Ele aqui já tem uma tela Super AMOLED Plus com 6.7 polegadas, 120 Hz, enquanto o Poco traz uma tela AMOLED 6.67 polegadas, também 120 Hz. O M55 já tem 8 ou 12 GB de RAM, enquanto o Poco tem 8, 12 ou 16. Samsung vai até 256 GB de armazenamento, enquanto o Xiaomi vai até 512. E o processador dos dois também é muito parecido. No caso do Samsung a gente tem o Snapdragon 7 Gen 1, enquanto no Poco a gente tem o Snapdragon 7S Gen 2, que é a mesma coisa. Os dois processadores são muito parecidos, no quesito processamento é praticamente a mesma coisa, eles têm praticamente a mesma potência. A única diferença é que o Gen 1, por incrível que pareça, ele traz um pouquinho mais de potência gráfica, mas assim, é muito irrelevante a diferença. E o ponto principal, que é claro, as câmeras, que nesse caso aqui no Samsung a gente vem com uma câmera, adivinha, de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8, uma ultra wide grande angular de 8 megapixels. Aqui a gente já tem um celular que grava em 4K a
30 FPS. E nesse ponto aqui, Samsung realmente se destaca muito nesse ponto. A gravação dele é simplesmente fenomenal. Cara, principalmente pra você que quer começar a gravar vídeo, eu comecei com o S20 FE e inclusive eu acho o M55 um pouco melhor. Ele traz uma imagem um pouco mais iluminada, digamos assim. Ele traz uma imagem um pouco mais detalhada, porque, por exemplo, o meu S20 FE, ele vinha só com 12 megapixels, enquanto aqui a gente tem 50. Embora megapixels não seja o que vai determinar a qualidade da imagem, ainda assim faz uma boa diferença no quesito do detalhamento dela. Enquanto no Xiaomi aqui a gente tem uma câmera de 64 megapixels com uma lente de abertura de f1.79, uma grande angular também de 8 megapixels. E assim, no geral, o Xiaomi ele não se destaca muito em câmera. Eu sei que muita gente vai pensar, o Xiaomi é melhor porque tem mais megapixels, mas novamente, não é isso que define qualidade de imagem. Como eu falei, no quesito gravação, o Samsung dá um pau aqui na Xiaomi. Cara, a qualidade de imagem é muito melhor, ela traz um contraste muito bom, uma saturação muito boa, é uma imagem que fica muito bem equilibrada, enquanto o Xiaomi, principalmente em gravação, cara, ele estoura em pontos claros. Então se você for gravar em um ambiente mais aberto, ele provavelmente vai estourar, inclusive em foto também. Embora o Xiaomi ele seja muito bom pra foto, e é por isso que eu recomendo também ele normalmente tende a estourar mais pontos de luz, enquanto o Samsung consegue manter muito mais. Sem contar que o Samsung já traz uma câmera frontal de 50 megapixels, enquanto o Xiaomi traz só de 16, e essa câmera da Samsung também já grava em 4K na frontal. E com relação ao preço deles, hoje atualmente o Samsung tá na faixa de seus 1.300 a 1.500 reais, enquanto o Xiaomi você encontra normalmente a partir de 1.500. Subindo um pouco mais e agora indo pros melhores custo-benefício, que é simplesmente o Samsung S23 5G e o S23 FE. Eu vou citar os dois porque, assim, eles variam muito de preço, principalmente o 5G, mas no geral eles são muito parecidos e eles têm configurações também muito semelhantes. Simplesmente no quesito qualidade de imagem em câmera, eles são os mais imbatíveis na faixa de preço. Como eu falei, eles são muito parecidos, os dois trazem uma tela Dynamic AMOLED 2X com 120 Hz, a diferença tá no tamanho. O S23 normal vem com 6.1 polegadas, enquanto o S23 FE vem com 6.4. Além disso, o S23 normal tem uma bateria menor de 3.900 mAh, enquanto o S23 FE tem uma bateria maior de 4.500. Aqui a gente tem também uma diferença grotesca de potência, porque no caso o S23 normal vem com um Snapdragon 8 Gen 2, absurdamente potente. Eu não preciso nem falar que é um celular que não vai ficar travando, roda o que você quiser. Enquanto o S23 FE vem com o Exynos 2200, que também é um processador extremamente potente, dá conta de rodar games pesados. O único ponto de diferença é que ele tende a esquentar um pouquinho mais. Os dois também vêm com uma câmera de 50 megapixels. A diferença tá na telefoto, que no caso do S23 normal é de 10 megapixels, enquanto no S23 FE é de 8. A telefoto é uma câmera que normalmente é utilizada para tirar fotos a longa distância. Não que o seu celular normalmente não consiga fazer isso. Provavelmente seu celular tem um zoom independentemente do modelo, mas digamos que é mais um crop que a câmera faz do que realmente um zoom genuíno. Enquanto a telefoto ela consegue fazer isso por conta da distância focal da câmera. Resumindo, é um zoom com mais qualidade. Além de uma ultra-wide de 12 megapixels. E basicamente as câmeras em si são as mesmas. Elas têm uma leve diferença de uma para outra. Por exemplo, os sensores são levemente diferentes, mas na prática elas são muito parecidas no resultado. Inclusive, essa aqui é a qualidade do S23 normal. Eu não pluguei o microfone, então essa aqui é a qualidade do áudio direto da câmera do celular. Provavelmente deve estar com bastante eco. É claro, eu gravo com microfone profissional, mas como dá pra ver, ela tem um pouco menos de saturação. Também percebo que a imagem normalmente ela fica um pouco mais, digamos, realmente menos saturada. Então você percebe que minha pele tá um pouco mais clara, o fundo não tá tão azul assim quanto, por exemplo, do S24, mas ainda assim a qualidade é muito boa. Uma outra coisa que eu gosto muito dele é o autofoco. Então, cara, é um autofoco muito rápido, é uma câmera que te atende muito bem. Cara, eu gravava conteúdo com S23, já gravei com S20 FE, posso falar com muita propriedade. É um celular que vai te atender muito bem. O único ponto que, na minha opinião, ele caga é com relação a essa câmera aqui frontal, cara. Porque assim, como dá pra ver, é uma câmera frontal boa. Ela tem uma boa resolução, uma boa qualidade de imagem. Tipo, mano, olha pra ver muito bem o detalhamento da minha pele. Não só isso, ela tem um autofoco bom pra uma câmera frontal. Olha isso aqui. Olha esse desfoque que ele gera. É muito bom, realmente. Só que o único ponto que dá pra perceber nitidamente, olha esse contraste muito elevado. Tá, tipo assim, muito elevado mesmo. Tá uma sombra aqui, tipo assim, muito forte. A minha cara, eu tô parecendo um Simpsons, cara, de tão amarelo que eu tô. E não só isso, o fundo, olha como ele ficou muito escuro, pontos pretos, cara. Eles simplesmente ficam com um contraste muito elevado. A minha camisa também, olha, mano, muito elevado esse contraste. É só fazer uma correção de cor, é claro, se você souber fazer. Mas esse é o único ponto, na minha opinião, pecou um pouco, assim. A qualidade é boa, mas realmente a Samsung pecou muito no pós-processamento dela. É um contraste muito elevado e uma saturação que é, tipo assim, irreal, velho. Olha isso aqui, eu tô, mano, praticamente amarelo. Além de trazer o Galaxy AI, ele realmente tá melhorando em alguns aspectos. Inclusive, em comparação com o iOS 18, ele é mais eficiente. Mas, na minha opinião, ele tem alguns problemas que me irritam um pouco mais, como, por exemplo, para selecionar imagem. Ele é muito mais chato em comparação com o iOS 18.
18. Basicamente você tem que circular e a inteligência artificial vai identificar o que você quer remover, enquanto no iOS 18 você só circula e ele já remove. E com relação ao preço desses celulares, hoje atualmente o FE fica na casa aí dos seus 2.100 a 2.500, enquanto o S23 normal fica na casa aí dos seus 2.500 até 3.000 reais. Um outro modelo que acaba também se tornando um pouco esquecido e é muito bom no quesito qualidade de imagem, acaba sendo o Zenfone 10. Ele é um pouco deixado de lado porque é uma marca que não é tão famosa aqui no Brasil. A Asus pelo menos não é uma marca que tem tanta divulgação assim em comparação com Samsung, Motorola, etc. Mas assim, ele é um celular muito bom e principalmente ficou muito estourado na gringa. Inclusive o próprio Marques Brownlee, que é um dos maiores canais de tecnologia dos Estados Unidos, colocou ele como um celular quase perfeito. Aqui a gente tem um celular com 8 GB de RAM, 256 de armazenamento, já vem com o Snapdragon 8 Gen 2, vem com uma tela AMOLED de 144 Hz, só que um detalhe é o que talvez possa ter sido que ele não ficou tão famoso assim, é que ele tem só 5.92 polegadas, ou seja, ele tem menos de 6 polegadas de tamanho de tela. É um celular que consegue ser menor que esse aqui. Talvez seja um ponto de não ter se tornado tão famoso assim, não agrada tanta gente assim, mas o ponto principal é que a câmera dele é muito boa, inclusive uma câmera que compete direto com o S23 ou até o próprio S24. Lançou um Zenfone mais novo, mas ele tá muito caro na minha opinião, e esse ainda mantém muito bom. Ele vem com uma câmera principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.9, uma ultra-wide de 13 megapixels, ele já grava em 8K 30 FPS, em 4K 60, em 4.300 mAh de bateria, mas o ponto principal de destaque dele tá na estabilização, que inclusive é um dos motivos da câmera traseira parecer ser tão grande assim. Isso porque ele utiliza uma estabilização de 6 eixos, que é realmente muito boa. Inclusive esse é um ponto que na minha opinião eu critico bastante o S23 e o S24, embora ele já venha também com esse tipo de estabilização, ela não é tão boa assim, cara, principalmente em comparação com o do iPhone. Ele não é uma estabilização, não é um celular tão estável quanto. Você pode me criticar, me chamar do que você quiser, eu tô um pouco me fudendo porque eu gravo conteúdo, inclusive eu uso os dois celulares diariamente, então eu vivencio isso. Realmente o Zenfone, ele é uma câmera que ele consegue trazer uma estabilização muito melhor e muito mais suave, enquanto o Samsung peca bastante nisso. Além disso, voltando pro Zenfone, o único outro problema dele acaba sendo o zoom, isso porque ele não tem uma câmera telefoto, então como eu falei, isso acaba influenciando um pouco a qualidade da imagem a longa distância. Um zoom até 5 vezes ele até aguenta, mas mais do que isso já começa a ficar um pouquinho estranho. E outro ponto que eu gosto bastante dele é, como eu falei, a Samsung normalmente ela tende a trazer um pós-processamento que acaba forçando uma nitidez que não existe, enquanto o Zenfone e o próprio iPhone, eles deixam uma imagem um pouco mais suave, que eu particularmente acabo preferindo. Detalhe, não tô dizendo que a câmera do Samsung é ruim ou é pior por conta disso, só tô dizendo que eu prefiro essa suavidade do Zenfone e do iPhone. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele tá na faixa aí dos seus 4.000 reais. E também nessa mesma faixa de preço a gente já começa a entrar em iPhone, e nesse caso não tem como fugir, o melhor custo-benefício que a gente tem atualmente é o iPhone 15. Inclusive eu recomendei pra minha namorada comprar, porque o ponto principal de destaque dele é que ele é o mais próximo que a gente tem que se assemelha ao 14 Pro Max, que simplesmente era o melhor custo-benefício que a Apple tinha, porque ele já tem uma potência muito boa, as câmeras dele já são maravilhosas, que aqui já é um sensor de 48 megapixels, o celular que já grava em 4K 60 FPS, tem uma ultra-wide de 12 megapixels, a frontal é de 12. A única diferença em comparação com o 14 Pro Max, ele mantém também 6 GB de RAM, mas é que basicamente aqui a gente tem uma tela OLED de 6.1 polegadas só com 60 Hz e pelo menos já traz o USB-C, o que querendo ou não facilita um pouco mais, querendo ou não é uma entrada que tem mais compatibilidade hoje em dia, além de uma bateria de 3.349 mAh, o que no geral eu coloco ele com o iPhone mais completo de todos. A câmera é muito boa, muito completa. Você pegar um 14 Plus, cara, ele toma um pau no iPhone 15, e o iPhone 15 também não fica muito distante, por exemplo, de um iPhone 16, então é por isso que eu coloco ele como o melhor, porque ele acaba se tornando um intermediário entre eles. Com relação ao preço dele, hoje atualmente varia na casa dos seus 4 a 4.500 reais. Já agora indo pro melhor custo-benefício que existe, na minha opinião, pra você que quer um celular extremamente completo, principalmente pra gravar conteúdo, é novamente o Samsung S23 Ultra, cara. Na minha opinião, foi um dos melhores celulares que a Samsung já lançou, o melhor custo-benefício de todos, isso porque ele tem uma potência maravilhosa, mantém o Snapdragon 8 Gen 2, tem uma tela incrível também, que se mantém a mesma, só que vai pra 6.8 polegadas, já tem a canetinha, é um celular extremamente resistente, extremamente bem feito, uma câmera principal de 200 megapixels com uma lente de abertura de f1.7, trazendo duas telefotos de 10 megapixels, várias de 3x até 10x, uma frontal de 12 megapixels, novamente, ainda se mantém um pouco ruim na minha opinião. O celular também já grava em 8K ou 4K 60 FPS, e é simplesmente um celular extremamente completo, cara. Ele vai te atender em todos os aspectos, é um celular maravilhoso para gravação de vídeo, para fotos a longa distância, é o celular que na minha opinião ele mais vai te entregar nesse aspecto, além de ter uma bateria muito boa também, tem funções que outros celulares não tem, como por exemplo o Samsung DeX, basicamente você transforma o celular num computador. Então assim, por mais que eu use a Samsung, eu realmente gosto muito porque ela traz celulares muito completos, é um celular que não falta em absolutamente nada, tem tela completa, bateria completa, uma câmera que vai te atender em todos os aspectos. O único ponto realmente que eu cito e realmente eu comento é que ele realmente acaba pecando muito no quesito da câmera frontal, é uma câmera frontal que na minha opinião é muito ruim. E com relação ao seu preço, hoje atualmente ele custa na faixa aí dos seus 4.000
reais. E pra você que quer subir pro outro patamar, a gente acaba encontrando o S24 Ultra e o Xiaomi 14T, que é um outro celular que também é um pouco esquecido. E aqui a gente tem um concorrente muito bom pro S24, porque ele é tão potente quanto, se não um pouco mais. O S24 Ultra é basicamente um S23, só que o que muda é levemente a carcaça dele. Além disso, ele tem uma outra coisa que é bem interessante, que é com relação ao filtro na tela, que é basicamente como se fosse uma película anti-reflexo, que, mano, é genial, é besta, mas é genial. Além, obviamente, do upgrade de um Snapdragon 8 Gen 2 para um 8 Gen 3, sem contar também que a câmera, ela é um pouquinho mais saturada e ela é um pouco mais suave, então ela não tem aquele ponto que eu citei, que é aquela forçação de nitidez. Sem contar que pra pele em si, no geral, parece que ele tem algum tipo de software aprimorado, porque ele melhora muito a tonalidade de pele. Com relação à qualidade, bom, vocês estão assistindo de um S24 Ultra, então essa é a qualidade que você consegue extrair desse celular. Sendo muito honesto, pro estúdio aqui, mano, eu simplesmente acho maravilhoso, mas há um fato que tem que ser citado: ele satura bastante as coisas, tipo, esse fundo azul aqui não é azul desse jeito, tá? Então assim, a qualidade tá muito boa, mas também é porque o celular, a saturação dele ajuda pro meu cenário, mas dependendo, em alguns casos ela pode atrapalhar um pouquinho. Já o Xiaomi 14T, ele basicamente traz características muito semelhantes, traz uma tela AMOLED 6.67 polegadas com um brilho de 4000 nits, tem 12 ou 16 GB de RAM, vai até 1 TB de armazenamento. O ponto principal que bate de frente com o S24 Ultra é o processador, que nesse caso é um Dimensity 9300 Plus. Em alguns testes de benchmark conseguiu superar o Snapdragon 8 Gen 3. Além disso, aqui a gente vem com uma câmera principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.7, uma telefoto de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.9, que para uma telefoto é realmente muito bom, uma grande angular de 12 megapixels e uma frontal de 32. Além disso, o celular foi feito com uma colaboração da Leica, que é uma empresa alemã de lentes. Então, resumindo, o celular tem alguns filtros específicos da Leica, tem também o som do obturador da Leica, e realmente, assim, para foto é uma câmera que surpreende muito. Na moral, é uma câmera que realmente é muito boa, principalmente se você usar essa telefoto, cara, ela vai te atender muito bem. O único ponto negativo dela, ela só vai a uma distância focal de 50mm, então sim, você consegue ter um zoom maior, mas é aquele ponto que eu citei, basicamente é o celular forçando um zoom, digamos assim. Então realmente nesse ponto a Samsung acaba ganhando no zoom. E o único ponto que na minha opinião a Xiaomi cagou, como sempre, foi com relação a vídeo, porque ele só grava em 4K 30 FPS. Mas assim, a qualidade de gravação em si é muito boa, cara, não dá pra negar. Cara, ele tem um desfoque muito bom, um nível de detalhamento que eu fiquei muito chocado. É uma câmera que ela normalmente tende a ser um pouco mais pobrezinha no quesito de saturação e também um pouco de contraste, na minha opinião, mas no quesito qualidade da imagem em si que entrega, mano, eu achei fenomenal. Porém, querendo ou não, na minha opinião, o S24 Ultra acaba levando novamente. Ele acaba já tendo melhor na câmera telefoto, que tira fotos a longa distância com melhor qualidade, também vídeos melhor a uma longa distância. Também o fato de gravar 60 FPS em 4K. E querendo ou não, eu ainda assim prefiro a qualidade de gravação do Samsung. E com relação ao preço deles, hoje atualmente tá na faixa dos seus 5 mil reais o 14T. O Samsung tá na faixa aí dos seus 6 mil reais. E novamente, links de todos os produtos vão estar aqui na descrição. Eu acho que é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais. E eu acho que é isso. Eu fui por aqui. Valeu e falou!